Eu então passo a palavra para a professora Raquel. A professora Raquel, ela é presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário da UAB de Itajaí, Santa Catarina, advogada e mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, com um excelente trabalho sobre gerenciamento de riscos na gestão aduaneira, e eu passo então a palavra para escutar a doutora Raquel. Muito obrigada, Daniela. Me escutam bem? Escutam? Então, muito bom dia a todos. Saúdo aqui os meus colegas de mesa, em seu nome, Daniela. Saúdo também e agradeço pelo convite ao professor Leonardo Branco, feito tanto pelo IASP como pelo IPDA, instituições das quais sou membro. E cumprimento também aqueles que nos ouvem presencialmente em São Paulo e aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. Como já foi dito aqui nos painéis e nas falas anteriores, o principal objetivo desse projeto, pelo menos é o que está dito lá na minuta de justificação, é promover um alinhamento brasileiro aos tratados, mas também as melhores práticas internacionais no que se refere ao comércio exterior de mercadorias. E como foi dito, então, de modo mais específico por você, Daniela, há pontos ali bastante inovadores, né, em que pese não ser, eu acredito que alguém já tenha dito lá para trás, não se trata de uma codificação, mas também não de uma consolidação, porque nós temos pontos que inovam aqui, é justamente esses pontos aqui que eu pretendo tratar. Você já comentou anteriormente, nós temos aprimoramento da gestão de riscos, a obrigatoriedade do portal único, eficiência no despacho, introdução de tecnologias e documentos digitais e documentos eletrônicos, além da previsão da transparência e do uso intensivo de automação. Então, me parece que o eixo temático desse nosso painel aqui, ele praticamente coincide com o livro 2 do anteprojeto, cujo título foi denominado como Controle Aduaneiro e Fiscalização do Comércio Exterior, né? Ele está dividido em 4 títulos, nessa ordem aqui: Gestão de Riscos, Controle Aduaneiro, Fiscalização e Controle Administrativo. Na qualidade de advogada, na oportunidade em que esse anteprojeto, em que essa minuta estava disponível para consulta, eu enderecei algumas sugestões de melhorias, tanto pela Comissão Nacional da Ordem dos Advogados, como pelo Sindasp. E esse texto foi levado adiante e, como a Daniela comentou, né, muitos deles dizem respeito à pesquisa que realizei, que foi recentemente publicada. Eu gostaria de tratar aqui sobre essas sugestões que foram feitas e justificá-las aqui, já que foram, inclusive, divulgadas em algumas redes para os demais. Mas antes da gente entrar especificamente no livro 2, como o Arnaldo falou, né, o controle aduaneiro ele é um tema que, na realidade, pelo próprio princípio, né, primeiro do direito aduaneiro, que é a universalidade do controle, ele acaba permeando todos os títulos, todas as disposições, tudo se trata de controle. Então, antes de falar especificamente, tecer alguns comentários sobre as disposições lá do livro 2, eu gostaria de comentar algumas das disposições gerais que estão lá no livro 1. Eu não fiz uma apresentação, mas eu acredito que, tratando aqui, reproduzindo alguns dos textos, fique fácil para aqueles que nos ouvem entenderem do que se trata. Então, lá no glossário das disposições gerais, há uma série, né, de definições, sendo que a primeira ou segunda delas diz respeito ao despacho aduaneiro. Então, o despacho lá foi definido como um conjunto de ações executadas para submeter mercadoria a um regime aduaneiro. E, na realidade, nós fizemos uma sugestão baseada, inclusive, nas disposições dos textos que estão lá no regulamento de 1985, de 2002, de 2009, que previam que despacho, na realidade, é um procedimento aduaneiro. Aliás, o mais importante dos procedimentos, né? Inclusive alcunhado por autores nacionais e internacionais como a espinha dorsal do direito aduaneiro, o instituto base do direito aduaneiro, não é? Então, houve uma sugestão de introduzir ou de contemplar essa expressão procedimento, justamente para que com ela viessem acompanhados, né, toda uma gama de garantias aos administrados.
né? Então, não é apenas um conjunto de ações. Sim, são ações do interveniente, são ações da administração, e nesse interprocedimental há uma potencial violação de direitos subjetivos e, portanto, a previsão dessa expressão procedimento é muito importante, para que nós não nos olvidemos de que estamos falando aqui de procedimento acima de tudo, né? Mais adiante, ali no artigo 4º, o Arnaldo falou muito bem, lembrou que há uma série de diretrizes que norteiam o texto, e uma delas, que está lá no inciso 8º, diz sobre a disponibilização de informação necessária ao exercício dos direitos, enfim, né, dos usuários das atividades da aduana. E, na realidade, esse texto aqui, essa disposição do inciso 8º, ela tem muita ligação, conexão com o artigo 31, que eu já vou comentar, que diz respeito à transparência e à previsibilidade. Sim, esse texto, ele merece elogios, porque, sim, é necessário que essa informação seja disponível, mas que seja disponível de forma tempestiva e completa. Da mesma forma que a aduana, lá no programa OEA, exige que o interveniente candidato à certificação, ele disponibilize informações tempestivas, completas e legíveis, a aduana também tem o dever, não é apenas de dispor a informação, mas que ela aconteça num momento que, dada a urgência do comércio exterior, propicie, né, o devido processo, propicie a ampla defesa do administrado quando houver uma potencial violação de direitos. Então, essa foi uma sugestão de introdução sutil, mas que pode fazer a diferença, de que haja tempestividade e completude nas informações. E mais adiante, né, lá no artigo 31, como eu comentei, eu acho que é o capítulo 2 do livro 1, né, que dispõe especificamente sobre transparência, previsibilidade e uniformização dos procedimentos de comércio exterior. É uma disposição que tem clara influência do artigo 10 do GATT e mais influência ainda, né, do Acordo sobre Facilitação do Comércio, que tem como uma das suas diretrizes, dos seus pilares, a transparência, o que é muito bom, é elogiável, evidentemente. E transparência, é importante deixar claro que ela não diz respeito apenas às prescrições legais. A transparência diz atualmente, com o texto do Acordo sobre a Facilitação, sobre procedimentos aduaneiros. Então, há inclusive esse foi o tema que objeto de debate, de exposição na semana passada na Universidade de Buenos Aires, o princípio da transparência, né? E o princípio da transparência hoje, ele tem uma conotação de visar sanar a assimetria de informações entre a aduana e os administrados. E quando a gente fala de um texto aqui que busca regulamentar essas inovações tecnológicas, nós temos que ter, sim, mais preocupação ainda com transparência quando nós temos a introdução de processos decisórios automatizados, em que nós temos uma série de dados que, por mais que haja um modelo disponibilizado pela Organização Mundial das Aduanas para ser utilizado, nós não sabemos exatamente quais dados serão utilizados, porque a administração aduaneira ela tem livre prerrogativa ou potestade de buscar dados de fontes internas ou de externas, fazer interoperabilidade de dados e trabalhar esses dados com algoritmos que foram modelados por engenheiros de computação, cujas instruções nós sequer sabemos. Nós até podemos saber a partir dos resultados que eles nos apresentam no curso de uma fiscalização ou numa autuação, mas há uma preocupação muito grande hoje com transparência, então o texto nesse aspecto ele é elogiável sim, é necessária a transparência, mas aí eu fiz uma sugestão lá no artigo 31 de inserção de um parágrafo baseado no recente marco regulatório espanhol, que diz respeito à publicação e à definição de quais são as tecnologias digitais, os programas e os softwares que serão utilizados nos procedimentos. Quais são as formas de manutenção, supervisão, controle de qualidade, inclusive se e quando haverá auditorias desses sistemas. Porque falar em transparência atualmente, nós precisamos, inclusive, Daniela, você mencionou, né, recentes publicações da OCDE. A OCDE hoje fala em governança tecnológica, e governança tecnológica se faz com accountability, ou seja, com monitoramento desses sistemas. Então, nós precisamos
prever ir além do que o texto propôs, que, como eu disse, é positivo, como é que essa transparência, principalmente em procedimentos, que é basicamente disso que se trata o livro 2, ela será observada. Mais adiante, já entrando então no livro 2, o livro 2, como eu comentei, né, ele tem uma estrutura dividida em 4 títulos: gestão de riscos, controle, fiscalização e controle administrativo. O capítulo 1, título 1, que trata da gestão de riscos, ela já nos permite concluir um dado aqui muito importante que foi dito pelo Arnaldo, dito por você também, Daniela, mas que eu reforço aqui. Não existe mais como uma administração aduaneira moderna promover controle sem gestão de riscos. Inclusive, se nós verificarmos hoje na estrutura, no organograma, naquela imagem que representa o organograma da Receita Federal, hierarquicamente, a coordenação de gestão de riscos dela está no mesmo nível hierárquico que a Coana. Então, fica evidente, e o texto demonstra isso para nós, né? Que controle sem gestão não existirá mais. Então, a abordagem operacional baseada no risco, que me parece hoje ainda a melhor abordagem, ainda que ela traga uma série de riscos, né? É a melhor abordagem. Nesse aspecto, o texto é elogiável também, é digno de elogios, em que pese uma regulamentação tardia, porque nós já utilizamos gestão de riscos, pelo menos desde a introdução do Siscomex, com os canais de parametrização. Tudo bem que para reduzir a aleatoriedade, permitindo ainda alguma discricionariedade na fiscalização aleatória, mas hoje nós já estamos utilizando massivamente inteligência artificial. Essa sim tem pelo menos aí 10 anos, e só agora estamos regulamentando. Falando em seletividade baseada em IA e assim por diante. Então, o artigo 36, que é o artigo que trata sobre gestão de riscos, eu fiz essa leitura, assim, me parece muito positivo. Eu quero aqui pedir licença para fazer a leitura. Ele diz o seguinte: a administração aduaneira aplicará a gestão de riscos aduaneiros, assim entendida como conjunto de atividades coordenadas para administrar os riscos de não conformidade aduaneira, com o objetivo de buscar o equilíbrio entre facilitação e segurança, garantir o cumprimento da legislação aduaneira e maximizar a utilização dos recursos disponíveis, por meio de medidas que assegurem, entre outros, o tratamento adequado de acordo com o grau de risco dos intervenientes das operações de comércio exterior. A justificação dessa abordagem, ou dessa metodologia, é justamente a escassez de recursos humanos, o aumento, né, significativo das operações de comércio exterior, de importações e exportações especificamente, e da necessidade de maximização de resultados, que é o mote do acordo sobre a facilitação do comércio. Então, a gestão de riscos, ela está prevista na Convenção de Kyoto revisada, ela está prevista no Acordo sobre a Facilitação do Comércio, no próprio Marco Safe, evidentemente. Há compêndios específicos da OMA sobre gerenciamento de riscos, parte dele não disponível, outra parte sim, que deixam muito claro que, sim, essa é a justificativa e esse é o objetivo: promover. Não tem metodologia que pudesse promover o equilíbrio, né, desses dois objetivos aparentemente contraditórios, né? Mas que, como você falou, Daniela, são duas faces de uma mesma moeda: segurança e facilitação. Então, isso é elogiável. Tem um parágrafo aqui que eu soube que foi digno, não, foi objeto de críticas, inclusive pelo setor privado, que é o parágrafo primeiro, que diz que os critérios, indicadores e perfis de riscos definidos e utilizados no curso das atividades caracterizam-se como informações sigilosas, imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Esse texto ele foi criticado e, né, como num exercício democrático aqui, todos nós temos o direito de opinar, mas depois de passar por 3 anos de pesquisa sobre esse tema, eu concluo que esse texto ele está adequado, porque a gestão de riscos ela é uma atividade originalmente sigilosa. Então, e o compêndio da OMA, que trata são 2 livros. O primeiro livro do compêndio, que é sigiloso, disponível apenas para as aduanas, ele trata exatamente sobre isso: como definir perfis de risco, quais são os indicadores. E isso deve ser sigiloso mesmo. Agora, quando existem indícios
de discriminação ou de perseguição, o texto do parágrafo 2º vai bem também. Porque aí ele diz que não, o que está disposto no parágrafo 1º não impede a divulgação de fatores abstratos, considerados pela administração aduaneira para fins de gestão de riscos. Isso é muito, muito positivo, tá? Porque isso acaba que limitando essa discricionariedade para fazer modelação de perfis de risco, né? E mais, o parágrafo 3º, ele fala que os critérios, indicadores e perfis deverão ser periodicamente revisados pela administração aduaneira, objetivando a otimização dos procedimentos de controle e fiscalização. Para mim, esse foi o ápice, porque o destinatário dessa norma aqui, me parece, além de, evidentemente, a administração aduaneira, o judiciário, que agora passa a ter uma possibilidade de fazer adequadamente uma revisão judicial do ato administrativo, principalmente produzido de forma automática. Então, me parece muito positivo o texto nesse aspecto, né? E, por fim, há um parágrafo 4º que fala especificamente da utilização da seletividade com apoio de ferramentas de inteligência artificial que permitam a solicitação justificada de revisão dos critérios, indicadores e perfis nos casos e na forma disciplinados pelo regulamento. Nesse ponto aqui, fiz uma sugestão para que essa parte final, a disciplina por regulamento, ela seja excluída, porque justamente nós temos uma melhor prática hoje, que é o Código Aduaneiro da União, o CAL, que esgota a matéria no dispositivo no artigo 46. Esse foi objeto também de sugestão da nossa parte, porque lá o texto ele já define como e quando será feita essa revisão. Então, me parece que esse é um tema sensível e que mereceria uma disciplina exaustiva aqui no anteprojeto, não deixando para regulamentação. E fiz, evidentemente, algumas sugestões para esse capítulo da gestão de riscos, que eu tomo licença de falar aqui. Eu pensei em controlar meu tempo, acabei me perdendo aqui, tenho ainda bastante coisa para falar, mas se eventualmente eu passar, você me chama, Daniela. Fiz algumas sugestões aqui. A primeira delas, no artigo 36, que trata sobre a gestão de riscos, é que a seletividade, com apoio de ferramentas em IA, ela seja retroalimentada com dados contidos nas declarações aduaneiras que foram submetidas ao contencioso administrativo e judicial. E a justificativa que foi dada no texto é que existem hoje dados estruturados e informações disponíveis que não são consideradas pela ferramenta hoje que faz seletividade, que é o sistema de seleção aduaneiro baseado em aprendizado de máquina da CISAM. Ele apenas captura informações, dados históricos das declarações aduaneiras, mas não aquelas que foram submetidas ao contencioso e que passaram, portanto, pelo crivo, né, das DRJs e do CARF, para verificar a correção ou não de uma classificação fiscal, de uma atribuição de origem, de uma valoração aduaneira. Esse dado seria muito importante, muito relevante que retroalimentasse o sistema. Porque, veja, pelo simples fato de o sistema ter feito a seleção de uma determinada declaração para depois ter a validação do agente aduaneiro humano para conferência ou não, isso por si só já retroalimenta o sistema de que aquela informação que está contida naquela declaração, ela deve ser objeto de alerta para as seleções futuras. Então, se nós tivéssemos a certeza de que aquela MCM que foi imputada como equivocada pelo sistema, mas que passou pelo contencioso e que teve, passando, né, com observância do devido processo e da ampla defesa, a verificação de que, eventualmente, a atribuição da classificação feita pelo interveniente era correta, nós conseguimos corrigir a ferramenta, justamente observando o que está dito lá no parágrafo anterior, uma revisão periódica da seletividade baseada em inteligência artificial. E, por fim, houve a sugestão de mais uma inserção de parágrafo no artigo 36, que essa é basicamente uma reprodução do que está lá no CAL, que diz o seguinte: para efeitos do estabelecimento de critérios de risco, bem como das medidas de controle referidas nos parágrafos anteriores, deve ser considerado o seguinte: a proporcionalidade em relação ao risco, a urgência da aplicação necessária aos controles e os prováveis efeitos nos fluxos comerciais dos intervenientes, assim como nos recursos afetados ao controle.
O CAL, nesse aspecto, é muito feliz porque é um exemplo de melhor prática, porque ele dispõe que a administração ela sempre vai ter que sopesar a proporcionalidade entre a medida do controle aduaneiro, porque gestão de riscos, na realidade, ela não se aplica apenas no despacho, ela se aplica no controle de bagagens, no controle de passageiros, na vigilância, na repressão. Gestão de riscos ela está presente em todos os aspectos. Então, o CAL ele dispõe isso de maneira muito luminosa, eu até diria. E além disso, o CAL ele tem uma preocupação de que as medidas elas sejam urgentes o suficiente para justificar a interrupção do procedimento, seja ele qual for, do despacho ou da vigilância e repressão. E por fim, ele diz que deverão ser sempre verificados os prováveis efeitos nos fluxos do comércio, não apenas daquele interveniente, mas dos Estados-membros. Então, essa me parece que é uma disposição que não poderia faltar, não pode faltar nesse capítulo que está lá contido no livro 2. E eu não sei se eu tenho tempo ainda, Daniela, mas eu tenho ainda ou não? Não? Eu queria comentar um pouquinho sobre o capítulo que fala sobre o despacho aduaneiro de importação, mas infelizmente não vai dar, já entendi que não vai. O conceito que nós temos sobre auditoria pós-despacho, eu vou só deixar essa menção aqui, ele é muito diferente, tem objetivos muito diferentes dessa conclusão pós-despacho, que está mencionada lá no artigo 60. Então, eu fiz uma sugestão para que ele, inclusive, não compusesse o capítulo 3, porque a auditoria pós-despacho não é despacho aduaneiro, ele não compõe uma etapa do despacho, e seja por um aspecto conceitual, é possível observar isso, como dos próprios objetivos e finalidades. Mas, por fim, eu só queria deixar aqui um comentário sobre a fala final do Arnaldo, excelente exposição a propósito. Ele comenta que a interrupção do despacho ela tem o objetivo de cessar danos. E quando ele fala cessar danos, me parece que essa afirmação ela é parcialmente verdadeira. Porque quando a intenção é cessar um dano, seja a saúde, meio ambiente, concorrência, eu estou, em tese, considerando que eu estou diante de uma mercadoria restrita ou proibida. Porque se eu quero cessar um dano, eu nem poderia permitir a introdução dessa mercadoria no território aduaneiro. Então, eu digo que é parcialmente verdadeira porque o que nós vemos nesses casos, na interrupção do despacho, a maior parte das penalidades são penalidades de natureza pecuniária. Então, se eu tenho, é como se essa penalidade, se eu estou entendendo que eu cesso um dano, ela convalidasse o dano que foi causado à indústria, à concorrência, à saúde ou ao meio ambiente. Então, não entendo que ou pelo menos não entendo que esse argumento justifique a interrupção do despacho, porque ou estou diante de uma mercadoria proibida, ou às vezes eu estou até diante de um controle que nem diz respeito ao despacho, porque é aquele controle daquela mercadoria cujo importador ou agente não se submeteu voluntariamente à fiscalização e ao controle. E entender, então, diante disso, que nós temos que sopesar as medidas, as técnicas de fiscalização com os objetivos que estão sendo buscados pela fiscalização. Porque cessar dano na interrupção do despacho para uma mercadoria que poderia ser facilmente verificada numa auditoria pós-despacho não me parece que é a justificativa mais adequada ou a melhor forma de proteger a sociedade. Assim eu encerro, te devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Raquel. A pior parte do controle de uma mesa é você dizer não ou que o tempo estourou quando você quer continuar escutando. Então, assim, me desculpe ter dito não, mas ele já tinha. O Léo me deu aqui a missão de encerrar no prazo, no tempo, a gente já começou mais atrasado. Me desculpe, eu adoraria escutar o resto das suas sugestões. E muito obrigada novamente pela brilhante apresentação. Não esperava nada de diferente vindo de você. Um ponto antes, rapidamente, só de passar para a Cora, para a nossa próxima palestrante, o que me preocupa um pouco desse projeto, e aí até extrapolaria, inclusive, eu acho que não caberia nesse projeto, mas a gente não pode deixar de considerar, é a análise de gestão de risco desses outros demais intervenientes. Eu chamo esses intervenientes para participar numa janela única, mas eu não posso atribuir a eles a obrigação de gestão de riscos. E eles não, muitos deles, né, e essa média que o Time Release Study nos deu de tempo gasto, muitas vezes é gasto justamente por não existir uma gestão de risco.
Então, nós facilitamos de um lado a administração, né? Buscamos uma facilitação e uma otimização desse controle, mas por outro a gente também está deixando descoberto aí um outro aspecto.